Dia 25 de agosto, quinta-feira, bom dia Mato Grosso. Hoje nosso assunto é a bovinocultura de corte e vamos falar sobre os negócios no estado, a comercialização da carne no Brasil e as exportações para os países árabes que voltam a ser um dos maiores compradores da carne brasileira, especialmente a carne bovina. E comprando do Brasil, necessariamente compram de Mato Grosso. No conteúdo do boletim semanal do IMEA da semana passada, publicado nesta segunda-feira, um esclarecimento sobre o que é EDGE. Bom, primeiro vamos saber o que significa a palavra EDGE. A palavra vem do inglês que significa cerca ou proteção, ou seja, uma proteção. Como exemplo, um agropecuarista precisa se proteger da queda nos preços de sua produção e vende no mercado futuro como se estivesse vendendo sua safra antecipadamente. O EDGE e o aproveitamento de suas ferramentas é um mecanismo pouco utilizado pelos bovinocultores de Mato Grosso, como os contratos a termo com frigoríficos e as operações na Bolsa Mercantil e Futuro Bovespa. É baixo e em anos como 2016 há necessidade de expansão dos conhecimentos sobre essa ferramenta que poderá ajudar em muito os negócios. Para melhor entender o que é EDGE e sua mecânica, o contrato de boi gordo mais negociado na Bolsa Mercantil e Futuro é o que tem vencimento para outubro desse ano. E nesse ano, suas oscilações foram fortes nos últimos 3 meses, depois de chegar ao preço máximo de R$ 167,24 por arroba no dia 17 de maio. A cotação caiu 8,42%, chegando a R$ 153,16 por arroba no dia 18 de agosto. Essa desvalorização também atingiu o mercado físico. No entanto, os bovinocultores que venderam em maio garantiram melhores preços do que aqueles que deixaram para realizar a venda agora. A terceira estimativa do VBP, Valor Bruto da Produção da Bovinocultura de Corte, realizado esse ano e publicado pelo IMEA no mês de julho, mostrou que para este ano espera-se um faturamento total de 10 bilhões e 930 milhões de reais, com avanço de 5,67% na comparação anual. Este aumento é o maior dos últimos anos, sendo justificado pela expectativa de fraca elevação na quantidade de animais abatidos em 2015 e também pela estabilidade no preço da arroba do boi gordo, que mesmo em período de baixa oferta, encontra problema para elevar-se por conta da demanda em queda. Os preços do boi e da vaca gorda tiveram pequena desvalorização na semana passada. O boi gordo registrou uma queda de 0,58%, com a média semanal de R$ 130,28. E a vaca gorda, uma queda de 0,43% e preço médio na semana de R$ 122,93. E o bezerro de ano, segundo cotação do IMEA do dia 18, tinha o menor preço de R$ 1.100 em Bom Jesus do Araguaia e o maior preço de R$ 1.450 por cabeça em Barra do Bugres. A empresa Arcos Dourados, que administra a marca McDonald's em 20 países da América Latina, anunciou no dia 17, quarta-feira passada, a compra de carne bovina produzida em áreas com práticas sustentáveis. E a primeira remessa de carne será do programa Novo Campo, de Alta Floresta. O projeto inicia com a compra de 250 toneladas por ano, com perspectiva de ampliação. Vamos fazer uma pausa para os comerciais, mas não saia daí que eu já volto com informações sobre a comercialização de carne no Brasil e a entrada no mercado da Arábia Saudita e do mundo árabe com carne brasileira. Falando sobre os resultados da exportação de carnes do Brasil, conforme conteúdo do AgroLink,
Na terceira semana de agosto, na semana entre 14 a 20, nos 5 dias úteis, a receita cambial das carnes apresentou ligeira melhora em relação à semana anterior, mas continua inferior em 6% à da semana do início do mês, nesse caso em mais de 6%. No último resultado, a receita acumulada nos primeiros 15 dias úteis do mês era de 57 milhões e 364 mil dólares, pela média diária perto de 4,5% acima do resultado registrado em julho desse ano, mas registra redução de 6% sobre o mês de agosto de 2015. O melhor resultado no volume de exportação nesse mês de agosto, até o momento, continua sendo da carne suína. Até aqui, a sinalização de melhor desempenho continua vindo dessa carne, com perspectiva de crescimento no volume exportado se comparado ao mês de julho. Na sequência, a carne de frango vem demonstrando desempenho e significativos aumentos em relação ao mês anterior. Já para a carne bovina, os resultados atuais projetam volume de 87 mil toneladas e receita de 371 milhões de dólares. Mas, ainda que esse volume represente aumento de 6% sobre o total e 14% sobre o mês anterior, ainda assim continuará inferior ao que foi exportado há um ano atrás. Nesse caso, a queda de volume será de 2% e a receita de pouco mais de 8%. As exportações brasileiras de carne bovina para os países árabes registraram aumento de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, dados compilados pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Estas são as informações da Agência de Notícias Brasil Árabe e foram divulgadas pela ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Ainda segundo a ABIEC, as exportações para os países árabes somaram no mês de julho mais de 96 milhões de dólares, um aumento de 13,77% em relação ao mesmo mês do ano passado. Só a Arábia Saudita importou o equivalente a 10 milhões de dólares e já ocupa o segundo lugar entre os mercados árabes e o 10º entre os destinos global das exportações brasileiras de carne, segundo os números divulgados neste mês pela ABIEC. A Arábia Saudita voltou a comprar carne do Brasil recentemente, após um embargo de 3 anos. Houve registro de crescimento também nos embarques para o Líbano, Argélia, Jordânia, Líbia e o Catar. No caso do Egito, principal comprador do Brasil entre os países árabes e o segundo no mundo, as exportações avançaram 8% em volume no mês de julho, sobre o mesmo mês de 2015, para 18.300 toneladas. As receitas com as vendas, porém, recuaram 3,21% na mesma comparação e ficaram em 57 milhões de dólares. Vamos fazer mais uma pausa para os comerciais, mas não saiam daí que eu já volto. Muito bem, estes são bons resultados para os negócios de exportação da carne brasileira, embora já tenha havido períodos mais rentáveis e com maiores volumes de exportação. Porém, aos poucos já se vislumbra melhoras nos negócios internacionais, que poderá ser uma oportunidade excelente para o agropecuarista mato-grossense, no caso da carne, que vem se aplicando em adequações ecologicamente corretas, preservação, aplicação de novos manejos, a exemplo da integração lavoura-pecuária-floresta, uma realidade exemplar da pecuária no estado, além de muitas outras inovações e investimentos. E como eu sempre comento aqui no Agrobusiness, o agronegócio brasileiro tem tudo para ser o maior do mundo. Basta para isso que o governo não atrapalhe.
Muito obrigado por sua audiência e até amanhã às 6h45 com um único programa diário sobre agronegócios e logística. Agrobusiness é aqui na Band Mato Grosso. Põe marcha, Brasil!